Em um restaurante luxuoso, uma jovem de vestido simples encara seu primeiro encontro às cegas e a sala inteira. Quando a profissão dela é revelada, risos cortam o silêncio e uma dignidade teimosa se ergue onde a crueldade queria reinar. O que ninguém percebe é que, de uma mesa discreta, um milionário observa cada gesto e começa a enxergar o que sempre esteve invisível. Naquela noite, um olhar muda de lugar, um coração muda de ritmo e dois mundos colidem de um jeito que ninguém esperava. Antes de acompanhar essa virada de respeito e coragem, deixe seu like, comente e inscreva-se no canal para mais histórias transformadoras. O sino da Igreja de Santa Esperança tocou 6 vezes ecoando pela cidadezinha que despertava com o primeiro raio de sol. Marina abriu os olhos e sorriu. Era o grande dia. Há 6 meses sonhava com este momento, quando finalmente se casaria com Roberto, seu amor de infância. Saltou da cama e correu até o espelho. Seus olhos castanhos brilhavam de felicidade enquanto passava as mãos pelo cabelo comprido e escuro. Aos 23 anos, era considerada a moça mais dedicada da região. Todos a conheciam pela gentileza, pelo jeito de ajudar os vizinhos e pela habilidade com costura que herdara da mãe. Marina, querida, venha tomar café. A voz carinhosa de Dona Celeste ecoou pelo corredor da pequena casa amarela. Na cozinha, seus pais a esperavam com sorrisos orgulhosos. Seu Joaquim, um alfaiate respeitado na cidade, ajustava nervosamente o suspensório, enquanto Dona Celeste, costureira conhecida por seus bordados delicados, servia café quentinho. Minha filha vai ser a noiva mais linda que esta cidade já viu, murmurou Dona Celeste, os olhos mareados de emoção. Marina abraçou os pais. Durante meses, os 3 trabalharam juntos preparando cada detalhe do casamento. Ela mesma ajudara a confeccionar o vestido de renda francesa, bordara dezenas de toalhas para o enxoval e cuidara da decoração da igreja com flores do campo. O telefone tocou. Era Roberto. Meu amor, mal posso esperar para te ver caminhando até o altar, disse ele com aquela voz doce que a fazia suspirar há anos. Vai ser perfeito, Marina. Nossa vida será perfeita. Ela sorriu, o coração acelerado. Roberto era seu primeiro e único amor. Cresceram juntos naquela cidadezinha, onde todos se conheciam. Brincaram de casinha quando crianças, namoraram na adolescência. Ele era bonito, charmoso, filho de uma das famílias mais tradicionais da região. Também mal posso esperar, sussurrou ela. Te amo, Roberto. Até logo, princesa. Marina desligou o telefone e suspirou sonhadoramente. Em poucas horas seria a senhora Roberto Mendoza. Finalmente realizaria o sonho de ter sua própria família, de ser esposa dedicada, talvez mãe no futuro próximo. O restante da manhã passou como um borrão de preparativos. Vizinhas chegaram para ajudar, trazendo flores frescas e abraços carinhosos. O vestido foi cuidadosamente vestido, cada botão de pérola abotoado com carinho. Dona Celeste chorou ao ver a filha pronta. Você está radiante, minha menina, disse, ajeitando o véu delicado. À tarde, Marina estava no quarto, observando-se no espelho pela última vez, como solteira. O vestido de cetim branco com detalhes em renda realçava sua silhueta delicada. O véu de sua avó completava o visual romântico. Seu Joaquim bateu na porta. Está na hora, filha. A igreja está lotada. Marina respirou fundo, pegou o buquê de rosas brancas e caminhou até a sala. Pela janela podia ver os carros estacionados na rua, os convidados entrando na igreja, decorada com flores do campo e fitas brancas. Pronta para ser feliz para sempre? Perguntou o pai, oferecendo o braço. Mais do que pronta, papai. Saíram de casa rumo à igreja. Marina sentia o coração disparar de ansiedade e felicidade. Em poucos minutos estaria diante do altar, prometendo amor eterno ao homem que amava desde criança. A música nupcial começou a tocar. A igreja de Santa Esperança nunca estivera tão bonita. Arranjos de flores silvestres enfeitavam cada banco, e fitas brancas pendiam delicadamente das colunas de pedra. O perfume doce das rosas se misturava ao aroma de incenso, criando uma atmosfera mágica. Marina parou na entrada, o braço entrelaçado ao do pai. Seu coração batia tão forte que temia que todos pudessem ouvir. Pela nave central, via os rostos conhecidos dos vizinhos, amigos da família
e parentes que viajaram de longe para presenciar seu grande momento. Na primeira fila, Dona Mercedes, mãe de Roberto, acenou discretamente. Ao lado dela, estava sentado um homem que Marina não reconheceu imediatamente. Alto, de cabelos grisalhos nas têmporas, vestido com um terno escuro impecável. Devia ser algum parente distante dos Mendoza. A marcha nupcial de Mendelssohn ecoava pelo ambiente, tocada pela organista da paróquia. Era o sinal. Todos os convidados se levantaram em reverência, virando-se para admirar a noiva. Respire, minha filha, sussurrou seu Joaquim, sentindo o nervosismo dela. Roberto é um rapaz de sorte. Marina sorriu e deu o primeiro passo. Seus sapatos de cetim branco deslizavam suavemente pelo tapete vermelho que levava ao altar. A cada passada sentia-se mais próxima de realizar seu sonho de infância. Mas algo estava errado. Ao aproximar-se do altar, Marina franziu a testa. O padre Antônio estava lá, com seus paramentos brancos, segurando o missal. Mas onde estava Roberto? O altar parecia vazio, despido da figura do noivo que deveria estar ansiosamente esperando por ela. Continuou caminhando, os olhos procurando por ele entre os convidados. Talvez estivesse nervoso e decidira ficar sentado até o último momento. Isso seria típico dele. Sempre foi um pouco dramático. Foi então que o viu. Na primeira fila, exatamente onde deveria estar sua mãe, Roberto estava sentado confortavelmente. Mas não estava sozinho. Uma mulher elegante, de cabelos loiros perfeitamente arrumados e vestido azul marinho, estava ao seu lado. Seus dedos estavam entrelaçados aos dele. Marina parou no meio do corredor, confusa. Os murmúrios começaram a se espalhar pela igreja. O pai notou sua hesitação. "O que foi, filha?" "Continue." Mas Marina não conseguia se mover. Roberto a olhava diretamente nos olhos, e havia algo diferente em sua expressão. Não era o olhar apaixonado que ela esperava. Era frio, quase cruel. Lentamente Roberto se levantou. A mulher loira permaneceu sentada, um sorriso estranho brincando em seus lábios. Ele caminhou alguns passos em direção a Marina, parando bem no meio da nave. "Senhoras e senhores", disse Roberto, sua voz ecoando pela igreja silenciosa. "Peço desculpas por interromper esta cerimônia, mas preciso ser honesto." O padre Antônio desceu do altar visivelmente perturbado. "Roberto, meu filho, o que está acontecendo?" "Eu não posso me casar com Marina", declarou ele alto o suficiente para que todos ouvissem. "Seria injusto com ela e comigo mesmo." Um murmúrio de choque percorreu a igreja. Marina sentiu as pernas fraquejarem. Seu Joaquim a segurou pelo braço. "Conheci alguém", continuou Roberto, voltando-se para a mulher loira que agora se levantava elegantemente. "Esta é Letícia Barros, arquiteta. Ela veio para a cidade há 2 meses para o projeto do novo centro comercial." A mulher acenou levemente, como se estivesse em um coquetel social, não na igreja onde acabara de destruir um casamento. "Roberto." A voz de Marina saiu como um sussurro estrangulado. "O que você está fazendo?" Ele a encarou sem piedade. "Estou sendo honesto, Marina. Você é uma boa pessoa, mas..." Fez uma pausa dramática. "Você é simples demais para mim, limitada. Eu mereço alguém à minha altura." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então algumas risadas baixas começaram a ecoar pela igreja. Não risadas de nervosismo, mas risadas maldosas, vindas dos amigos de Roberto. Marina sentiu o mundo desabar ao seu redor. As palavras de Roberto ecoaram pela igreja como lâminas afiadas cortando o silêncio. Marina sentiu o buquê de rosas escorregar de suas mãos trêmulas, as flores brancas se espalhando pelo tapete vermelho como lágrimas cristalizadas. "Roberto, pelo amor de Deus." A voz de Dona Celeste cortou o ar desde o fundo da igreja, onde ela havia chegado atrasada, após resolver os últimos detalhes do buffet. Mas Roberto não demonstrou nenhum lampejo de remorso. Ao contrário, passou o braço pela cintura de Letícia com uma intimidade que revelava que aquilo não era algo recente. A arquiteta sorriu com satisfação, seus olhos percorrendo o vestido de noiva de Marina, com desdém mal disfarçado. "Você sempre soube que isso aconteceria." "Marina", disse Roberto, a voz carregada de uma crueldade que ela jamais imaginou existir nele. "No fundo, você deve ter percebido que éramos de mundos diferentes. Eu preciso de alguém sofisticada, alguém que possa me acompanhar em reuniões importantes, que saiba se comportar em jantares elegantes."
Marina caiu de joelhos ali mesmo, no meio do corredor da igreja. O peso da humilhação era insuportável. Ao redor os sussurros se intensificaram. Algumas pessoas começaram a se levantar, como se quisessem escapar do constrangimento da situação. Minha filha, seu Joaquim se ajoelhou ao lado dela, tentando ajudá-la a se levantar. Suas mãos tremiam de indignação e dor. Do fundo da igreja, as risadas ficaram mais audíveis. Eram os amigos de Roberto. Aquele grupo que sempre a tratara com educação forçada, mas que ela sabia que a consideravam inferior. Agora não precisavam mais fingir. Coitadinha, murmurou uma voz feminina que Marina reconheceu como sendo de Patrícia, uma das ex-namoradas de Roberto. Sempre achei que ela não era páreo para ele. Uma costureirinha querendo virar madame, completou outro. Cada palavra era como um punhal no peito de Marina. Ali naquela igreja onde sonhara com o dia mais feliz de sua vida, estava vivendo o momento mais humilhante que poderia imaginar. O padre Antônio, visivelmente abalado, tentou tomar o controle da situação. Meus filhos, por favor, esta é a casa de Deus. Vamos resolver isso com civilidade. Já está resolvido, padre, interrompeu Roberto, ajeitando a gravata com naturalidade irritante. Não há casamento hoje. Foi então que aconteceu algo inesperado. Uma voz grave e firme cortou o burburinho da igreja. A vergonha nunca é de quem é deixado, mas de quem abandona. Todos se viraram para ver quem havia falado. Era o homem de cabelos grisalhos, que Marina notara na primeira fila. Ele se levantou lentamente, sua presença imponente silenciando até mesmo as risadas maldosas. Marina o reconheceu vagamente. Era Augusto Mendonça, o empresário que se mudara para a região há alguns anos após enviuvar. Raramente aparecia em eventos sociais, mantendo-se discreto, apesar da fortuna conhecida por todos. Augusto caminhou pelo corredor com passos decididos, ignorando completamente Roberto e Letícia. Parou diante de Marina, que ainda estava de joelhos no chão, e estendeu a mão para ela. Permita-me acompanhá-la até a saída, disse ele com gentileza, mas sua voz carregava uma autoridade natural que fez toda a igreja ficar em silêncio absoluto. Marina olhou para aquela mão estendida. Por um momento hesitou. Aceitar ajuda significaria admitir sua derrota, sua humilhação. Mas havia algo nos olhos de Augusto. Não piedade, mas respeito genuíno. Com dignidade que não sabia possuir, Marina aceitou a mão dele e se levantou. Seu véu estava manchado, o vestido amarrotado, mas ela ergueu o queixo. Obrigada, sussurrou. Augusto ofereceu seu braço e juntos caminharam em direção à porta da igreja. O silêncio era absoluto. Nem Roberto ousou dizer uma palavra diante daquela cena. Na porta, Marina se virou uma última vez. Roberto a observava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Talvez arrependimento. Talvez apenas surpresa com sua própria dignidade. Sem dizer nada, ela saiu da igreja ao lado de Augusto, deixando para trás não apenas um casamento desfeito, mas toda uma vida que havia planejado. O sol da tarde bateu no rosto de Marina assim que ela saiu da igreja, contrastando cruelmente com a escuridão que sentia por dentro. Augusto a acompanhou até uma Mercedes prata, estacionada próxima ao portão, mantendo um silêncio respeitoso. Posso levá-la para casa? Ofereceu ele, abrindo a porta do passageiro. Marina assentiu, incapaz de falar. Suas pernas ainda tremiam, e a realidade do que acabara de acontecer começava a se instalar como uma pedra pesada no peito. Entrou no carro, o vestido de noiva fazendo um barulho seco contra o banco de couro. Durante o breve trajeto até sua casa, nenhum dos dois disse uma palavra. Marina olhava pela janela, vendo a cidade que conhecia desde criança, com olhos completamente novos. As mesmas ruas, as mesmas casas coloridas, mas tudo parecia diferente agora, manchado pela humilhação. Quando pararam em frente à casa amarela, Marina viu sua mãe correndo pelo portão, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Minha filha. Minha menina. Dona Celeste a envolveu em um abraço desesperado, assim que ela saiu do carro. Que homem terrível! Como ele pôde fazer isso com você? Seu Joaquim apareceu logo atrás, o rosto vermelho de indignação. Aquele miserável. Se eu fosse mais novo, ele ia ver só. Augusto desceu do carro e se aproximou da família com discrição. Senhor Joaquim, Dona Celeste, cumprimentou respeitosamente.
Lamento profundamente o que aconteceu hoje. Senhor Augusto, disse seu Joaquim apertando a mão do empresário. Muito obrigado por ter cuidado da nossa Marina. O senhor foi o único cavalheiro naquela igreja. Qualquer pessoa decente teria feito o mesmo, respondeu Augusto, olhando brevemente para Marina. Se precisarem de alguma coisa, por favor, não hesitem em me procurar. Ele entregou um cartão de visitas a seu Joaquim e se despediu, deixando a família sozinha para processar o trauma. Dentro de casa, Marina se trancou no quarto e finalmente permitiu que as lágrimas viessem. Chorou até não ter mais força, o vestido de noiva espalhado ao redor dela como os destroços de um sonho desfeito. Dona Celeste entrou silenciosamente e sentou na beira da cama, acariciando os cabelos da filha. Ele não merecia você, minha querida, sussurrou. Nenhum homem que é capaz de tamanha crueldade merece uma mulher como você. Mas ele tinha razão, mãe, soluçou Marina. Eu sou simples, limitada, nunca vou ser sofisticada como aquela mulher. Marina Santos. A voz de Dona Celeste ficou firme. Não quero mais ouvir você repetindo as mentiras daquele homem cruel. Você é inteligente, bondosa, talentosa. Qualquer homem seria sortudo em tê-la como esposa. Mas as palavras, por mais carinhosas que fossem, não conseguiam apagar a dor. Marina se sentia como se tivesse sido despedaçada diante de toda a cidade. Os dias seguintes foram um borrão de dor e vergonha. Marina não conseguia sair de casa sem sentir os olhares curiosos e os sussurros dos vizinhos. A história se espalhara como fogo na palha seca. Todos comentavam sobre a noiva abandonada no altar. Algumas pessoas demonstravam solidariedade genuína, mandando flores e bilhetes carinhosos, mas outras não disfarçavam a satisfação mórbida com a tragédia alheia. Sempre achei ela muito metida para uma costureirinha, ouviu Dona Mercedes comentar no mercado. Queria casar acima de sua condição. Marina voltou para casa correndo, o coração partido mais uma vez. Era o 5º dia após o casamento desfeito, quando Augusto apareceu na porta de sua casa. Dona Celeste o recebeu com educação, mas Marina inicialmente se recusou a descer. Diga que estou doente, pediu a mãe. Marina, chamou Augusto do pé da escada. Eu não vim aqui por piedade. Vim com uma proposta de trabalho. Curiosa apesar de tudo, Marina desceu lentamente. Augusto estava na sala, conversando respeitosamente com seus pais, um livro grosso nas mãos. Marina, disse ele ao vê-la, gostaria de conversar com você sobre um projeto que estou desenvolvendo. Um projeto que precisa de alguém com suas habilidades. Ela o olhou desconfiada. Que habilidades? Roberto deixou bem claro que eu não tenho nenhuma. Augusto a encarou diretamente. Roberto estava errado sobre muitas coisas, mas principalmente sobre você. Augusto colocou o livro sobre a mesa de centro da pequena sala. Era um volume encadernado em couro marrom, com o título Educação Rural e Desenvolvimento Social, impresso em letras douradas. Há 2 anos venho desenvolvendo um projeto social. Começou ele sentando-se na poltrona que Dona Celeste oferecera. Uma fazenda educativa, a cerca de 40 quilômetros daqui. O objetivo é oferecer educação profissionalizante e oportunidades para jovens de famílias rurais. Marina o escutava em silêncio, ainda desconfiada das intenções dele. O projeto já está funcionando, mas preciso de alguém para coordenar as atividades educativas. Alguém que entenda a realidade dessas famílias, que saiba se comunicar com eles sem arrogância. Augusto fez uma pausa significativa. Alguém como você. Eu? Marina arregalou os olhos. Mas eu não tenho formação universitária. Mal terminei o ensino médio. Você tem algo mais valioso que qualquer diploma, respondeu Augusto. Você tem empatia genuína, conhece o trabalho manual, entende as dificuldades das pessoas simples. Kiane se acrescentou com um meio sorriso. Vi como você organizou seu próprio casamento. Mesmo que não tenha acontecido, todo mundo comentava sobre sua dedicação aos detalhes. Seu Joaquim e Dona Celeste trocaram olhares esperançosos. Que tipo de trabalho seria? Perguntou Marina, sua curiosidade começando a superar a desconfiança. Coordenar oficinas de artesanato, ajudar na organização de cursos básicos, ser uma ponte entre os coordenadores pedagógicos e as famílias. Augusto se inclinou para a frente. Marina, você passaria por treinamento. Teria acesso a livros, cursos,
Seria uma oportunidade de crescimento pessoal também. Marina pegou o livro da mesa e o folheou. As páginas estavam cheias de fotografias de projetos sociais bem-sucedidos, histórias de transformação, jovens sorrindo em salas de aula improvisadas. Por que eu? Perguntou ela, erguendo os olhos. Por que não contratar alguém formado? Porque, disse Augusto com sinceridade, eu já tentei com 3 pedagogas diferentes. Todas chegaram lá querendo civilizar aquelas famílias, impor métodos que não faziam sentido para a realidade deles. Faltava uma coisa essencial, respeito genuíno. Dona Celeste não conseguiu se conter. Marina, minha filha, talvez seja exatamente o que você precisa agora. Uma oportunidade de recomeçar. Não precisa decidir agora, disse Augusto, levantando-se. Que tal conhecer o projeto primeiro? Posso buscá-la amanhã de manhã para uma visita. Você decide depois se tem interesse. Marina olhou para os pais que a encorajavam com os olhos. Está bem, disse ela finalmente. Eu vou conhecer. Naquela noite, Marina folheou o livro que Augusto deixara. Leu sobre metodologias de educação popular, sobre projetos que transformaram comunidades inteiras, sobre jovens que saíram da extrema pobreza, através da educação e do trabalho digno. Pela primeira vez em 5 dias, sentiu algo além de dor no peito. Era uma pequena faísca de curiosidade, talvez até de esperança. Na manhã seguinte, Augusto chegou pontualmente às 8 horas. Marina vestira uma roupa simples, calça jeans e blusa branca, mas sentia-se estranhamente nervosa. O trajeto até a fazenda foi revelador. Augusto contou sobre sua própria história. Como perdera a esposa em um acidente de carro 2 anos antes, como mergulhara no trabalho social, como forma de dar sentido à vida novamente. Helena, minha esposa, sempre sonhou com um projeto assim, disse ele, os olhos fixos na estrada de terra. Ela era professora. Dizia que a educação era a única ferramenta capaz de quebrar o ciclo da pobreza. Deve ser difícil tocar o projeto sem ela, comentou Marina suavemente. É, mas também é uma forma de mantê-la viva, de alguma maneira. Quando chegaram à Fazenda Esperança, Marina ficou impressionada. Não era nada do que imaginara. Em vez de um local improvisado, encontrou uma estrutura organizada. Salas de aula em containers adaptados, oficinas bem equipadas, uma biblioteca comunitária, hortas pedagógicas. Jovens de várias idades circulavam pelo local, alguns assistindo aulas de informática, outros trabalhando em oficinas de marcenaria e costura. Havia vida ali, propósito e esperança. É lindo, sussurrou Marina, observando uma menina de uns 15 anos, ensinando crianças menores a bordar. Aquela é Carla, disse Augusto. Chegou aqui há 1 ano, quase analfabeta. Hoje está terminando o ensino médio e sonha em estudar pedagogia. Marina sentiu algo se mexer dentro do peito. Não era pena. Era admiração genuína e, pela primeira vez em muito tempo, um desejo real de fazer parte de algo maior que sua própria dor. Marina, venha conhecer nossa coordenadora pedagógica, disse Augusto, conduzindo-a até uma mulher de meia-idade que organizava livros na biblioteca improvisada. Esta é professora Vera, apresentou ele. Vera, esta é Marina, a pessoa de quem falei. Vera era uma mulher de olhos gentis e cabelos grisalhos presos em um coque despretensioso. Suas mãos calejadas denunciavam anos de trabalho, mas seu sorriso era caloroso. Muito prazer, Marina. Augusto me contou que você tem habilidades em artesanato e organização. Bem, ajudei minha mãe com costura desde pequena, respondeu Marina timidamente. Perfeito. Estávamos precisando justamente de alguém para coordenar nossas oficinas de trabalhos manuais. Os jovens aqui têm muito talento, mas precisam de orientação técnica e principalmente de alguém que acredite neles. Vera a levou para conhecer as oficinas. Em uma sala ampla, cerca de 15 jovens trabalhavam em projetos diversos. Bordados, crochê, pequenos objetos de madeira, bijuterias artesanais. A ideia é que eles desenvolvam habilidades que possam gerar renda para suas famílias, explicou Vera. Mas também que descubram talentos e ganhem autoestima. Marina observou uma garota de aparência frágil, bordando um pano de prato com uma delicadeza impressionante. Posso ver? Pediu Marina, aproximando-se. A garota, que não devia ter mais de 17 anos,
Mostrou o trabalho com orgulho tímido. O bordado era simples, mas executado com uma precisão que revelava talento natural. Está lindo, disse Marina sinceramente. Você aprendeu sozinha? Minha avó me ensinou o básico, mas aqui eu aprendi pontos novos, respondeu a jovem sorrindo. Sabe o que poderia deixar ainda mais bonito? Marina pegou a linha e mostrou um ponto diferente. Veja, se você fizer assim, cria um efeito de sombreado. Em poucos minutos, Marina estava rodeada por vários jovens interessados em aprender a nova técnica. Sem perceber, começou a dar uma aula improvisada, mostrando diferentes pontos e combinações de cores. Augusto e Vera observavam à distância. Ela tem um dom natural para ensinar, comentou Vera. Olhe como eles se sentem à vontade com ela. Foi exatamente isso que pensei quando a vi organizando seu próprio casamento, disse Augusto. Ela tem essa capacidade de fazer as pessoas se sentirem importantes, valorizadas. Quando Marina percebeu, já havia passado mais de 1 hora ensinando. Os jovens a cercavam com entusiasmo, mostrando seus trabalhos e pedindo sugestões. Desculpem, eu não queria tomar o tempo de vocês, disse ela corando. Que nada, exclamou Carla, a menina que Augusto havia mencionado. Faz tempo que não tínhamos alguém que entendesse tanto de bordado. A senhora poderia voltar? Marina olhou para Augusto, que sorria discretamente. Isso depende dela, disse ele. Durante o almoço na cantina da fazenda, uma refeição simples, mas farta, preparada pelas próprias famílias beneficiadas, Marina conversou com vários jovens. Ouviu suas histórias, seus sonhos, suas dificuldades. Havia ali uma riqueza humana que ela jamais imaginara. Jovens que acordavam às 4 da manhã para cuidar dos animais antes das aulas, meninas que ajudavam a sustentar famílias inteiras com seus trabalhos artesanais, sonhadores que viam na educação a única chance de mudança. Sabe o que mais me impressiona aqui? Disse Marina a Augusto quando voltaram à biblioteca. O quê? Ninguém se vê como vítima. Todos estão focados nas possibilidades, não nas limitações. Augusto assentiu. É exatamente essa mentalidade que queremos cultivar. Não piedade, mas empoderamento genuíno. No final da tarde, quando se preparavam para voltar, Marina já havia tomado sua decisão. Eu aceito, disse ela a Augusto. Quero fazer parte deste projeto. Tem certeza? O salário não é alto, e você terá que viajar diariamente até aqui. Tenho certeza, respondeu Marina com uma firmeza na voz que surpreendeu a si mesma. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que posso ser útil de verdade. No caminho de volta para casa, Marina sentia uma leveza que não experimentava há dias. Não era felicidade. A ferida do abandono ainda doía, mas era algo parecido com propósito. Augusto, disse ela quando chegaram à sua casa, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você realmente me ofereceu esta oportunidade? Seja honesto. Augusto desligou o motor e a encarou seriamente. Porque vi em você a mesma dignidade que minha esposa tinha. Helena sempre dizia que as pessoas mais fortes são aquelas que conseguem se erguer depois de serem derrubadas. No dia do seu casamento, você foi derrubada da pior forma possível, mas se levantou com elegância. Marina sentiu os olhos marejarem, mas desta vez não eram lágrimas de dor. Obrigada, sussurrou, por acreditar em mim quando eu mesma não acreditava. Na segunda-feira seguinte, Marina acordou antes do despertador. Era seu primeiro dia oficial na Fazenda Esperança. E uma mistura de nervosismo e ansiedade a mantinha acordada desde as 5 da manhã. Vestiu uma roupa prática, calça jeans, blusa de algodão e tênis confortável, e desceu para tomar café com os pais. Dona Celeste havia preparado um lanche especial para ela levar. Minha filha está começando uma nova vida, disse a mãe, os olhos brilhando de orgulho. Tenho certeza de que você vai fazer um trabalho maravilhoso. Seu Joaquim, sempre mais contido nas demonstrações de afeto, apertou sua mão carinhosamente. Você merece esta oportunidade, Marina. Que aquele projeto é sortudo em ter você. Augusto chegou pontualmente às 7 horas. Durante o trajeto, ele explicou a rotina de trabalho e apresentou Marina aos detalhes práticos do projeto. Você trabalhará principalmente com Vera nas atividades educativas, mas também terá autonomia para propor novos projetos, disse ele. A ideia é que você identifique talentos e necessidades que talvez nós não estejamos vendo. E se eu não for boa nisso?
Perguntou Marina, a insegurança transparecendo na voz. Marina, disse Augusto, diminuindo a velocidade para olhá-la brevemente. Você já provou sua competência na semana passada. Aqueles jovens não pararam de perguntar quando você voltaria. Quando chegaram à fazenda, Marina foi recebida com entusiasmo pelos jovens que havia conhecido. Carla correu ao seu encontro, carregando uma pasta cheia de bordados novos. Marina, olha só o que consegui fazer com aquela técnica que você ensinou. O trabalho estava impecável. Carla havia aplicado a técnica de sombreado em um conjunto de panos de prato, criando desenhos delicados de flores que pareciam quase tridimensionais. Carla, isso está incrível! Exclamou Marina, genuinamente impressionada. Você tem um talento extraordinário. Acha que poderíamos vender estes trabalhos na feira da cidade? Perguntou a jovem esperançosa. Tenho certeza de que sim. Na verdade, acho que podemos fazer ainda melhor que isso. Vera se aproximou curiosa para ver o que havia causado tanto alvoroço. Marina, que ideia você tem em mente? Perguntou a coordenadora pedagógica. Bem, ainda é só um pensamento inicial, mas... E se criássemos uma marca própria para os produtos artesanais da fazenda? Algo que valorizasse não apenas o produto, mas a história por trás dele? Os olhos de Vera se iluminaram. Continue. Poderíamos criar etiquetas especiais, talvez um pequeno cartão contando a história do projeto, da família que fez aquela peça. As pessoas gostam de saber que estão comprando algo com propósito. É uma ideia brilhante, disse Carla. Assim, quem compra sabe que está ajudando a mudar vidas de verdade. Durante toda a manhã, Marina trabalhou com os jovens desenvolvendo a ideia. Eles criaram protótipos de etiquetas, pensaram em nomes para a marca, discutiram formas de contar suas histórias sem soar piegas. Que tal Mãos da Esperança? Sugeriu um dos rapazes que trabalhava com marcenaria. Ou Talentos do Campo, propôs uma das meninas. Marina observava o entusiasmo deles e sentia uma alegria crescente. Havia tanto talento ali, tanta vontade de crescer e contribuir. Só precisavam de alguém que acreditasse neles e os ajudasse a organizar suas ideias. Na hora do almoço, Augusto se aproximou dela com um sorriso orgulhoso. Vera me contou sobre a ideia da marca própria. Muito inteligente. Eles que são inteligentes, respondeu Marina. Eu só organizei o que eles já sabiam. Essa é exatamente a qualidade de um bom líder, disse Augusto. Saber extrair o melhor das pessoas sem tirar o mérito delas. À tarde, Marina teve sua primeira experiência real como educadora. Vera a deixou sozinha, com um grupo de 15 jovens para dar uma oficina de técnicas avançadas de bordado. Inicialmente nervosa, Marina logo se viu envolvida pela curiosidade e sede de conhecimento dos alunos. Ensinou pontos que aprendera com a mãe, mostrou combinações de cores, explicou como calcular tempo e material para orçamentos. A coisa mais importante, disse ela ao grupo, é entender que artesanato não é trabalho menor, é arte, é cultura, é uma forma de contar histórias através das mãos. Uma das alunas, uma jovem tímida chamada Rosa, levantou a mão hesitante. Marina, você acha que eu poderia aprender a fazer aqueles bordados em peças de roupa? Minha mãe tem uma máquina de costura em casa. Claro que pode, Rosa. Na verdade, bordado em roupas é uma das áreas mais valorizadas do mercado. Os olhos de Rosa brilharam. Sério? Eu sempre quis ter minha própria confecção, mas achava que era sonho demais. Nenhum sonho é grande demais quando você tem talento e determinação, respondeu Marina, surpreendendo-se com a própria convicção. Ao final do dia, quando voltavam para a cidade, Augusto comentou. Você sabe que mudou a vida daquela menina hoje, não sabe? Como assim? Rosa nunca havia falado em público antes. É a primeira vez que a vejo expressar um sonho em voz alta. Marina sentiu um calor se espalhando pelo peito. Pela primeira vez desde o dia do casamento desfeito, sentia-se verdadeiramente útil, valorizada pelo que realmente era, não pelo que alguém esperava que ela fosse. 3 semanas se passaram desde que Marina começara a trabalhar na Fazenda Esperança, e a transformação era visível, não apenas nos jovens que ela orientava, mas nela mesma. Acordava todos os dias com propósito, ansiosa para ver o progresso dos projetos que haviam iniciado juntos.
A ideia da marca Talentos do Campo havia se desenvolvido além de suas expectativas iniciais. Os jovens criaram um logotipo simples, mas elegante, uma mão estilizada segurando uma flor, e já tinham produzido as primeiras peças, com a nova identidade visual. Marina, preciso falar com você, disse Vera durante o intervalo da manhã. Sua expressão era séria, mas não preocupada. Elas se dirigiram à biblioteca, onde Augusto as esperava com alguns papéis espalhados sobre a mesa. Temos uma proposta interessante, começou ele. A prefeitura soube do nosso projeto da marca própria e quer incluir nossos produtos na próxima feira de artesanato regional. Seria uma vitrine importante. Marina sentiu o coração acelerar. Isso é maravilhoso. Quando seria? Em 6 semanas, respondeu Vera. O problema é que precisaríamos de pelo menos 50 peças de qualidade para ter um estande representativo. 50 peças? Marina calculou mentalmente. Com quantos jovens estamos trabalhando regularmente? Cerca de 25, disse Augusto. Marina ficou em silêncio por um momento, organizando os pensamentos. Era um desafio grande, mas não impossível. Podemos fazer isso, disse ela com determinação. Mas vamos precisar se organizar como uma pequena empresa. Divisão de tarefas, controle de qualidade, cronograma de produção. Você tem experiência com isso? Perguntou Augusto, impressionado com a segurança de Marina. Ajudei minha mãe a gerenciar encomendas de casamento várias vezes. O princípio é o mesmo. Muitas peças, prazo apertado, qualidade consistente. Nos dias seguintes, Marina implementou mudanças na rotina das oficinas. Criou equipes especializadas, algumas focadas em bordados básicos, outras em peças mais elaboradas, um grupo dedicado ao acabamento e controle de qualidade. Pessoal, disse ela para o grupo reunido na oficina principal, vamos trabalhar como uma equipe profissional. Cada um de vocês é importante para o sucesso do projeto. Rosa, que havia se tornado mais confiante nas últimas semanas, levantou a mão. Marina, eu gostaria de ficar responsável pela equipe de bordados em roupas. Eu já conversei com minha mãe, e ela disse que pode emprestar a máquina de costura para trazermos aqui nos finais de semana. Excelente ideia, Rosa. Você será a coordenadora dessa equipe. Carla também se voluntariou. Eu posso ficar responsável pelo controle de qualidade. Aprendi muito sobre os padrões que você ensinou. Marina sorriu, orgulhosa da evolução dos jovens. Eles não estavam apenas aprendendo técnicas artesanais, estavam desenvolvendo liderança, responsabilidade, visão de negócios. O trabalho intensificou, mas também trouxe novos desafios. Alguns jovens começaram a demonstrar sinais de estresse com os prazos apertados. Marina, disse Vera durante uma conversa particular, você acha que não estamos exigindo demais deles? É uma preocupação válida, respondeu Marina, observando os jovens trabalharem concentradamente. Mas olhe para eles. Não vejo estresse, vejo foco. Talvez pela primeira vez na vida, eles tenham um objetivo concreto, uma meta que podem alcançar com o próprio esforço. E ela estava certa. O ambiente na fazenda havia mudado. Havia uma energia diferente, um senso de propósito coletivo que contagiava até mesmo os funcionários mais antigos. Uma tarde, enquanto Marina revisava algumas peças junto com Carla, a jovem fez uma observação que a tocou profundamente. Sabe, Marina, antes de você chegar aqui eu achava que meu futuro era limitado, que no máximo eu conseguiria terminar o ensino médio e arranjar algum trabalho na cidade. E agora? Perguntou Marina. Agora eu vejo que posso sonhar grande, que posso ter minha própria oficina, empregar outras pessoas, fazer a diferença na minha comunidade. Carla sorriu. Você nos ensinou que nossos talentos têm valor real. Marina sentiu os olhos se encheram de lágrimas. Não lágrimas de tristeza, mas de uma alegria profunda que não experimentava há muito tempo. Naquela noite, durante o trajeto de volta para casa, Augusto comentou: você sabe que está transformando vidas ali, não sabe? Eles estão transformando a minha também, respondeu Marina sinceramente. Há algumas semanas eu me sentia inútil, rejeitada. Agora, pela primeira vez, sinto que tenho algo valioso para oferecer ao mundo. Helena ficaria orgulhosa, disse Augusto suavemente.
Ela sempre dizia que o maior presente que podemos dar a alguém é ajudá-lo a descobrir seu próprio valor. Marina olhou pela janela do carro, observando as luzes da cidade que se aproximava. Sua cidade, que havia sido cenário de sua maior humilhação, agora também era testemunha de sua reconstrução. Augusto, disse ela impulsivamente, obrigada por ter me dado esta chance quando eu mais precisava. Obrigado eu, Marina. Você trouxe vida nova para aquele projeto, que acrescentou com um sorriso discreto, para mim também. A feira regional de artesanato estava a apenas 2 semanas de distância quando aconteceu algo que Marina não esperava. Estava na oficina, supervisionando os últimos ajustes nas peças, quando Rosa chegou correndo, o rosto vermelho de excitação. Marina, você não vai acreditar no que aconteceu. Calma, Rosa. Respire e me conte. Uma senhora da cidade veio na casa da minha mãe perguntando sobre os bordados. Ela viu minha irmã usando uma blusa que eu fiz e quer encomendar 5 peças iguais. Marina sorriu orgulhosa, mas Rosa continuou. Mas não é só isso. Ela disse que representa uma loja de roupas artesanais de São Paulo e que, se gostar da qualidade, pode fazer encomendas regulares. A notícia se espalhou rapidamente pela oficina, gerando uma onda de entusiasmo entre todos os jovens. Era a primeira vez que recebia um interesse comercial real por seus trabalhos. Isso é maravilhoso, Rosa, disse Marina, mas também é uma grande responsabilidade. Precisamos manter a qualidade e cumprir prazos. Eu sei, respondeu Rosa mais séria. Por isso queria conversar com você. Acha que consigo dar conta de uma encomenda assim, sozinha? Marina observou a jovem que, há um mês, mal conseguia falar em público e agora estava considerando aceitar uma encomenda profissional. Rosa, você cresceu muito nas últimas semanas, mas não precisa fazer isso sozinha. Que tal montarmos uma pequena equipe para te ajudar? Foi assim que nasceu o primeiro projeto piloto, de produção comercial da Fazenda Esperança. Marina organizou uma equipe de 5 pessoas para trabalhar na encomenda de Rosa, estabelecendo um sistema de produção que poderia ser replicado para futuras oportunidades. Augusto acompanhava o desenvolvimento com interesse crescente. Marina, você tem noção do que está fazendo? Perguntou ele numa das manhãs, observando a organização eficiente que ela havia implementado. Estou apenas aplicando o que aprendi ajudando minha mãe, respondeu ela modestamente. Você está criando um modelo de negócio social sustentável. Isso é muito mais complexo do que você imagina. Vera, que escutava a conversa, interveio. Augusto tem razão. Talvez seja a hora de pensarmos em formalizar essa parte comercial do projeto. Formalizar como? Perguntou Marina. Criando uma cooperativa, explicou Augusto. Assim os jovens seriam proprietários do negócio, não apenas empregados. Teriam participação nos lucros e poder de decisão. A ideia entusiasmou Marina imediatamente. Isso seria incrível. Eles se sentiriam verdadeiramente donos do próprio destino. Nas semanas seguintes, enquanto se preparavam para a feira, Marina também começou a estudar sobre cooperativismo. Augusto emprestou-lhe livros sobre economia solidária e gestão participativa. Nunca pensei que fosse capaz de entender essas coisas, confessou ela durante uma das viagens de volta para casa. Inteligência não tem a ver com onde você estudou, respondeu Augusto. Tem a ver com sua capacidade de aprender e aplicar conhecimento. E você demonstra isso todos os dias. A feira regional finalmente chegou. Marina acordou às 5 da manhã, nervosa, mas empolgada. Era o primeiro teste real para os talentos do campo. O estande que montaram era simples, mas elegante. Cada peça estava acompanhada de um pequeno cartão, contando a história do jovem que a havia produzido e explicando a missão do projeto social. Marina, tô nervosa, confessou Carla, ajeitando pela 10ª vez a disposição dos bordados. Eu também, admitiu Marina. Mas olhem ao redor. Vocês criaram tudo isso. Cada ponto, cada cor, cada detalhe. Vocês têm motivos de sobra para se orgulhar. As primeiras horas foram lentas, apenas curiosos passando e admirando o trabalho. Mas por volta das 10 da manhã, começaram a chegar os primeiros compradores sérios. Uma senhora elegante parou diante do estande e examinou cuidadosamente um jogo de cama bordado à mão. Quem fez este trabalho? Perguntou ela. Foi a Carla, respondeu Marina,
indicando a jovem que corava de timidez. Minha querida, disse a senhora diretamente a Carla. Este bordado é de qualidade profissional. Onde você aprendeu? Aqui na fazenda com a Marina, respondeu Carla, ganhando confiança. Vocês têm loja física? Site? Como posso fazer outras encomendas? Marina e Carla trocaram olhares empolgados. Era exatamente o tipo de pergunta que esperavam ouvir. Ao final do dia, tinham vendido quase todas as peças e coletado contatos de pelo menos 15 pessoas interessadas em fazer encomendas futuras. Não acredito que conseguimos, gritou Rosa, contando e recontando o dinheiro arrecadado. Vocês conseguiram, corrigiu Marina. Eu apenas ajudei a organizar o talento que já existia. Augusto, que havia aparecido no final da tarde para buscar o grupo, observava a cena com um sorriso orgulhoso. E então, Marina, como se sente depois do primeiro sucesso comercial dos seus protegidos? Marina olhou para os jovens comemorando. Para as peças restantes, que ainda despertavam o interesse dos visitantes tardios, para toda aquela alegria genuína. Sinto que finalmente encontrei meu lugar no mundo, respondeu ela. E que talvez Roberto tenha me feito um favor. Era a primeira vez que conseguia pensar no ex-noivo sem sentir dor. Apenas uma gratidão estranha pelo rumo que sua vida havia tomado. 2 semanas após o sucesso na feira regional, Marina estava na fazenda organizando os pedidos que haviam surgido quando Vera chegou com uma expressão preocupada. Marina, preciso falar com você. Em particular. Elas se dirigiram à biblioteca, onde Vera fechou a porta cuidadosamente antes de falar. Recebi uma ligação hoje que me deixou inquieta, começou ela. Era de Roberto Mendoza. Marina sentiu o estômago se contrair. Havia conseguido passar semanas inteiras sem pensar nele, e agora seu nome voltava como um fantasma indesejado. O que ele queria? Perguntou, tentando manter a voz firme. Ele disse que soube do seu trabalho aqui na fazenda e gostaria de conversar com você. Insistiu muito para que eu passasse o recado. Marina ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Roberto havia demonstrado publicamente que a considerava simples e limitada. Por que agora quereria conversar com ela? Você não é obrigada a sua atendê-lo, continuou Vera. Na verdade, eu nem deveria ter passado o recado, mas achei melhor você saber. Não, disse Marina com firmeza surpreendente. Está tudo bem. Se ele quer conversar, vou ouvir o que tem a dizer. Naquela tarde, Marina pediu para Augusto não buscá-la como de costume. Roberto havia marcado de encontrá-la no café da Praça Central às 5 horas. Quando chegou ao local, ele já estava lá, visivelmente desconfortável. Havia emagrecido e parecia menos confiante do que se lembrava. Marina, disse ele se levantando quando a viu. Obrigado por ter vindo. Ela se sentou à mesa, mantendo uma postura educada, mas distante. O que você queria conversar, Roberto? Bem. Ele hesitou, mexendo nervosamente no açúcar. Soube que você está trabalhando em um projeto social, que virou quase uma empresária. E daí? Marina não facilitou a conversa. Marina, eu queria pedir desculpas. O que fiz foi terrível, cruel. Você não merecia aquilo. Marina o estudou em silêncio. Havia algo diferente nele. A arrogância havia dado lugar a uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto antes. Por que está me pedindo desculpas agora, Roberto? Ele suspirou profundamente. Porque percebi o quanto estava errado. Sobre você, sobre mim, sobre o que realmente importa na vida. E Letícia? Perguntou Marina diretamente. O rosto de Roberto se contraiu em uma careta amarga. Letícia me deixou há 3 semanas. Disse que eu era provinciano demais para ela. Que estava voltando para São Paulo para ficar com alguém mais sofisticado. Marina sentiu uma pontada de algo. Não exatamente satisfação, mas uma ironia amarga da situação. Sinto muito, disse ela e percebeu que falava sério. Marina. Roberto se inclinou sobre a mesa. Eu cometi o maior erro da minha vida. Você é incrível. Sempre foi. Eu que estava cego, influenciado por ideias estúpidas sobre status e aparência. Roberto. Deixa eu terminar, ele interrompeu urgentemente. Sei que não mereço, mas gostaria de uma segunda chance. Podemos recomeçar, esquecer tudo o que aconteceu e tentar de novo? Marina olhou para aquele homem que há apenas 2 meses havia sido toda a sua vida. Roberto,
por quem havia sonhado desde criança que havia abandonado no altar da forma mais humilhante possível. Roberto, disse ela calmamente, você quer saber uma coisa engraçada? Ele assentiu ansioso. Há algumas semanas, se você tivesse me procurado pedindo perdão, eu provavelmente teria aceitado. Não porque você merecia, mas porque eu ainda me definia pela sua rejeição. E agora? Ele perguntou, uma esperança desesperada na voz. Marina sorriu, mas não era um sorriso cruel. Era um sorriso de quem finalmente havia encontrado paz. Agora eu descobri quem realmente sou. Descobri que tenho valor independente da aprovação de qualquer pessoa. Que posso ser útil, respeitada, admirada pelo que realmente sou. Mas isso não significa que não podemos... Roberto, ela o interrompeu gentilmente. Não há como voltar atrás. Não porque eu não te perdoei. Eu perdoei. Mas porque aprendi a não me definir pela forma como as outras pessoas me veem. Roberto ficou em silêncio, claramente processando a recusa. Você vai encontrar alguém que seja adequada para você, continuou Marina. Alguém que compartilhe seus valores e objetivos. Mas essa pessoa não sou eu. Não mais. É por causa daquele empresário, não é? Perguntou Roberto com um tom de amargura. Augusto Mendonça. Marina riu suavemente. Não, Roberto. É por causa de mim. Pela primeira vez na vida, minhas escolhas são sobre mim, não sobre nenhum homem. Ela se levantou da mesa, pegou sua bolsa e olhou Roberto uma última vez. Desejo que você seja feliz, disse sinceramente, mas longe de mim. Saindo do café, Marina sentiu uma leveza que não experimentava há anos. Não era apenas o alívio de ter encerrado definitivamente aquele capítulo de sua vida. Era a consciência clara de que havia escolhido seu próprio caminho, baseado em seus próprios valores e sonhos. Quando chegou em casa, encontrou seus pais ansiosos para saber como havia sido o encontro. E então? Perguntou Dona Celeste. O que aquele homem queria? Queria uma segunda chance, respondeu Marina. Mas eu não sou mais a mesma pessoa que ele abandonou no altar. Seu Joaquim sorriu orgulhoso. E graças a Deus por isso, minha filha. Na semana seguinte ao encontro com Roberto, Marina chegou à fazenda com uma energia renovada. O peso daquele passado mal resolvido havia finalmente saído de seus ombros, e ela se sentia verdadeiramente livre para se concentrar no futuro. Bom dia, pessoal, cumprimentou os jovens na oficina. Hoje temos uma surpresa especial. Augusto entrou logo atrás dela, carregando uma pasta de documentos e um sorriso misterioso. Marina conversou comigo sobre uma ideia que vocês vinham desenvolvendo, disse ele ao grupo reunido. E eu trouxe algumas informações que podem interessar a todos. Que tipo de informações? Perguntou Carla, curiosa. Informações sobre como criar oficialmente a Cooperativa Talentos do Campo, respondeu Marina, seus olhos brilhando de entusiasmo. O grupo explodiu em murmúrios excitados. Há semanas discutiam sobre a possibilidade de formalizar o trabalho deles, mas parecia um sonho distante demais. Uma cooperativa de verdade? Perguntou Rosa incrédula. De verdade, confirmou Augusto. Onde vocês serão os proprietários do negócio? Tomarão as decisões em conjunto e dividirão os lucros igualmente. Marina observou os rostos dos jovens se transformarem de surpresa em esperança e depois em determinação. Era exatamente a reação que esperava. Mas como isso funcionaria? Perguntou um dos rapazes da marcenaria. Vou explicar, disse Marina, pegando um marcador e se dirigindo ao quadro branco da oficina. Uma cooperativa é diferente de uma empresa comum. Aqui cada um de vocês será um cooperado, um sócio com direito a voto. Ela começou a desenhar um diagrama simples, explicando como funcionaria a estrutura organizacional. Teremos uma Assembleia Geral, onde todos participam das decisões importantes. Vamos eleger uma diretoria entre vocês mesmos, ter um conselho fiscal para cuidar das contas e os lucros, interrompeu Rosa, sempre prática. Os lucros serão divididos proporcionalmente ao trabalho de cada um, explicou Augusto. Quanto mais você produz, quanto mais responsabilidade assume, maior sua participação nos ganhos. Carla levantou a mão timidamente. E se alguém não souber como gerir um negócio? Eu nunca nem tive uma conta no banco. Por isso Marina estará aqui como consultora, disse Augusto. E eu também vou ajudar com a parte administrativa inicial.
Mas a ideia é que vocês aprendam a tocar tudo sozinhos. Marina sorriu para Carla. Lembra quando você achava que nunca conseguiria fazer um bordado complexo? Olha onde chegou. Administrar um negócio é a mesma coisa. Você aprende fazendo. Durante toda a manhã discutiram os detalhes práticos da cooperativa. Quais seriam os produtos principais? Como dividir as responsabilidades? Onde seria a sede? Como conseguir os primeiros equipamentos? Temos cerca de 25 pessoas interessadas em participar, calculou Marina. É um número bom para começar. E sobre o nome? Perguntou Rosa. Continuamos com talentos do campo? Isso vocês decidem, disse Marina. Afinal, será a cooperativa de vocês. A discussão sobre o nome se estendeu por 1 hora, com sugestões variando de Mãos Unidas a Esperança Artesanal. Finalmente, Carla fez uma proposta que conquistou todos. Que tal Cooperativa Novos Horizontes? Porque é isso que vocês nos deram. Novos horizontes para nossas vidas. A aprovação foi unânime. À tarde, Marina estava na biblioteca organizando os documentos necessários para a formalização da cooperativa, quando Augusto se aproximou. Posso fazer uma observação? Disse ele, sentando-se ao lado dela. Claro, você está transformando esses jovens em empreendedores. Sabe disso, não sabe? Marina parou de escrever e o olhou. Eles já tinham o potencial. Eu só estou ajudando a organizá-lo. Marina, disse Augusto com seriedade, você tem uma habilidade rara de fazer as pessoas acreditarem em si mesmas. É um dom. Talvez seja porque eu mesma precisei aprender a acreditar em mim, respondeu ela pensativamente. Há alguns meses eu me definia apenas como a noiva do Roberto, ou a filha da costureira. Hoje sei que sou muito mais que isso. E o que você é? Perguntou Augusto, genuinamente curioso. Marina pensou por um momento antes de responder. Sou uma educadora, uma organizadora, alguém que consegue ver potencial onde outros veem limitação. Ela sorriu. E isso me faz feliz de uma forma que nunca imaginei possível. Helena ficaria orgulhosa de você, disse Augusto suavemente. Conte-me mais sobre ela, pediu Marina. Era a primeira vez que sentia curiosidade genuína sobre a esposa de Augusto, sem nenhum constrangimento ou comparação. Helena acreditava que todo mundo tem um talento especial, mas que nem sempre as circunstâncias permitem que esse talento floresça. Augusto olhou pela janela, perdido em memórias. Ela dizia que o papel de um educador é criar as condições certas para que isso aconteça. É exatamente isso que sinto que estou fazendo aqui, disse Marina. É por isso que você me lembra tanto ela, não fisicamente, mas na essência, na forma de enxergar as pessoas. Marina sentiu um calor estranho no peito com esse comentário, mas não quis analisar muito profundamente o que significava. Augusto, disse ela impulsivamente, obrigada por ter criado este projeto, por ter me dado a chance de descobrir quem realmente sou. Obrigado eu, Marina, por ter dado vida nova a um sonho que eu achava que havia morrido junto com Helena. Naquele momento, olhando para os documentos da cooperativa, espalhados sobre a mesa, Marina compreendeu que havia encontrado muito mais que um trabalho na Fazenda Esperança. Havia encontrado seu propósito de vida. 3 meses depois da criação da cooperativa Novos Horizontes, Marina estava no escritório improvisado da fazenda quando recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. Alô, Marina Santos? A voz do outro lado da linha era profissional, mas amigável. Sim, sou eu. Meu nome é Dr. Carlos Ribeiro, da Universidade Federal de Agricultura Sustentável. Soubemos do trabalho extraordinário que você está desenvolvendo na região e gostaríamos de convidá-la para uma parceria. Marina quase deixou o telefone cair. Uma universidade federal querendo fazer parceria com ela, com a Costureirinha Limitada, como Roberto a havia chamado. O que tipo de parceria? Perguntou, tentando controlar o nervosismo na voz. Estamos lançando um programa de extensão rural focado em cooperativismo e economia solidária. Seu projeto seria um dos casos modelo que gostaríamos de documentar e replicar em outras regiões. O coração de Marina disparou. Replicar? Exato. A metodologia que vocês desenvolveram, combinando educação técnica, empoderamento social e sustentabilidade econômica, é pioneira. Queremos sistematizar esse conhecimento. Quando desligou o telefone, Marina ficou alguns minutos em silêncio,
tentando processar a magnitude do que havia acabado de ouvir. Seu trabalho, que começara como uma forma de escapar da dor, estava sendo reconhecido academicamente. Marina, tudo bem? Vera entrou no escritório preocupada com sua expressão. Vera, você não vai acreditar no que acabou de acontecer. Quando contou sobre a ligação da universidade, Vera a abraçou entusiasmada. Marina, você merece todo esse reconhecimento. Olha só o que conseguiu construir aqui. E realmente havia muito para se orgulhar. A cooperativa Novos Horizontes já tinha 42 membros. Produzia regularmente para 5 lojas especializadas em artesanato e havia gerado uma renda média de 2 salários mínimos mensais para cada cooperado. Mais importante que os números, porém, era a transformação pessoal visível em cada jovem. Carla havia se tornado uma liderança natural, organizando reuniões e negociando com clientes. Rosa havia aberto sua própria oficina de bordados em casa, atendendo clientes particulares. Outros jovens haviam voltado a estudar, inspirados pelas possibilidades que viam se abrir. Preciso contar para Augusto, disse Marina pegando as chaves do carro. Encontrou-o na área administrativa da fazenda, revisando relatórios financeiros. Quando contou sobre a ligação da universidade, ele a olhou com uma mistura de orgulho e algo mais que ela não conseguia identificar. Marina, isso é extraordinário. Você construiu algo que pode impactar milhares de pessoas. Não fui só eu, protestou ela. Você criou a estrutura, Vera desenvolveu a parte pedagógica, os jovens. Marina, Augusto a interrompeu gentilmente. Aceite o crédito pelo seu trabalho. Você tem uma capacidade única de transformar vidas. É hora de reconhecer isso. Naquela tarde, Marina reuniu todos os cooperados para contar a novidade. A reação foi uma explosão de alegria e orgulho. Nossa cooperativa vai virar exemplo para o Brasil inteiro, exclamou Carla. Isso significa que outras pessoas vão ter as mesmas oportunidades que tivemos, acrescentou Rosa. Sempre pensando nos outros, pessoal, disse Marina, emocionada. Quando comecei a trabalhar aqui, eu estava destroçada. Vocês me ajudaram a me reconstruir tanto quanto eu ajudei vocês. Somos uma família. No final da reunião, os jovens haviam decidido criar um pequeno evento para celebrar o reconhecimento. Vamos fazer uma festa na fazenda, sugeriu um deles. Convidar toda a comunidade para conhecer nosso trabalho. A ideia ganhou força rapidamente. Em 2 semanas, haviam organizado um festival da cooperação. Uma celebração aberta ao público com exposição dos produtos, oficinas demonstrativas, apresentações culturais e, claro, muita comida regional. Marina trabalhava incansavelmente na organização do evento, mas percebeu que não era mais ela quem tomava todas as decisões. Os cooperados haviam assumido a liderança de diferentes aspectos do festival, demonstrando a autonomia que ela sempre sonhara ver neles. Sabe o que mais me orgulha? Disse ela a Augusto na véspera do festival, enquanto observavam os últimos preparativos. O quê? Eles não precisam mais de mim para tomar decisões. Criaram suas próprias lideranças, seus próprios processos. É isso que um educador deveria fazer, tornar-se desnecessário. Augusto a olhou com uma intensidade que a fez corar. Marina, posso falar uma coisa? Claro. Você mudou minha vida tanto quanto mudou a deles. O tom de voz dele era diferente, mais íntimo. Marina sentiu o coração acelerar. Como assim? Quando Helena morreu, eu achei que nunca mais sentiria conexão real com alguém. Você me mostrou que é possível recomeçar, que é possível encontrar propósito mesmo depois de uma grande perda. Marina não sabia o que responder. Havia meses sentia uma ligação especial com Augusto, mas sempre interpretara como admiração profissional e amizade. Augusto. Não precisa dizer nada agora, ele interrompeu gentilmente. Só queria que você soubesse que você é muito importante para mim. Mais importante do que apenas uma colega de trabalho. Naquela noite, Marina mal conseguiu dormir. Pela primeira vez desde o casamento desfeito, permitiu-se considerar a possibilidade de um relacionamento romântico. Mas desta vez seria diferente. Seria com alguém que a conhecia, respeitava e admirava exatamente como ela era. O dia do Festival da Cooperação amanheceu ensolarado e cheio de expectativa. Marina chegou à fazenda antes das 6 da manhã,
ansiosa para verificar os últimos detalhes, mas encontrou a maioria dos cooperados já trabalhando na montagem. "Marina!" gritou Carla correndo ao seu encontro. "Você precisa ver quantas pessoas já confirmaram presença. Mais de 300. O número a impressionou. Quando começaram a planejar o festival, esperavam talvez 100 visitantes. 300 pessoas significava que o projeto havia realmente tocado a comunidade regional. E tem mais, continuou Carla, os olhos brilhando. O prefeito confirmou que vem, e também vários vereadores. E aquela jornalista do jornal regional vai fazer uma matéria especial sobre a cooperativa." Marina sentiu uma mistura de orgulho e nervosismo. Tanta atenção era boa para o projeto, mas também significava uma responsabilidade enorme de mostrar resultados concretos. "Pessoal", disse ela reunindo os cooperados, "hoje é nosso dia de mostrar para toda a região o que construímos juntos. Lembrem-se, vocês são os protagonistas desta história." Amanhã passou rapidamente entre os preparativos finais. Stands foram montados por categoria: bordados, marcenaria, produtos alimentícios, artesanato diverso. Cada seção estava sob responsabilidade de um cooperado diferente, que havia se preparado para explicar técnicas e contar histórias pessoais aos visitantes. Por volta das 10 horas, Augusto chegou acompanhado de um homem que Marina não conhecia. "Marina, este é o Dr. Carlos Ribeiro, da universidade. Ele fez questão de vir conhecer pessoalmente o projeto." Dr. Carlos era um homem de meia idade, cabelos grisalhos e olhar inteligente. Cumprimentou Marina com genuíno interesse. "Senhora Marina, é uma honra conhecê-la. O que vocês construíram aqui é realmente impressionante." "Obrigada, Dr. Carlos. Mas quero que o senhor conheça os verdadeiros responsáveis por tudo isso", disse ela, indicando os cooperados que se aproximavam. Durante a próxima hora, Marina conduziu o Dr. Carlos pelos diferentes setores, apresentando cada cooperado e seus projetos específicos. Ele fazia perguntas técnicas, anotava detalhes, fotografava processos de produção. "Rosa", disse Marina, parando no estande de bordados, "conte ao Dr. Carlos sobre sua evolução desde que começou aqui." Rosa, que, no início, mal conseguia olhar nos olhos de estranhos, explicou com segurança como havia desenvolvido suas habilidades e criado sua própria clientela. "Impressionante", murmurou o Dr. Carlos. "Vocês não apenas ensinam técnicas, mas desenvolvem lideranças." "Essa sempre foi a ideia", respondeu Marina. "Autonomia verdadeira." Às 11 horas, os primeiros visitantes externos começaram a chegar. Famílias da região, curiosos da cidade, autoridades locais. O movimento aumentou gradualmente, e logo a fazenda estava cheia de vida e conversas animadas. Marina circulava entre os grupos, observando as interações. Via cooperados explicando técnicas com orgulho, crianças brincando na área recreativa que haviam preparado, adultos comprando produtos e fazendo encomendas. "Marina", uma voz familiar a fez-se virar. Era Dona Mercedes, mãe de Roberto, acompanhada de duas amigas. Marina sentiu um aperto no estômago, mas se obrigou a manter a compostura. Dona Mercedes mas cumprimentou educadamente. "Marina, querida", disse a senhora visivelmente constrangida, eu queria parabenizá-la por tudo isso. É realmente impressionante." "Obrigada. E também queria pedir desculpas", continuou Dona Mercedes baixando a voz, "pelo que meu filho fez com você. Foi imperdoável." Marina a olhou com surpresa. Era a última coisa que esperava ouvir. "Dona Mercedes, não precisa." "Preciso sim", interrompeu a senhora. "Roberto sempre foi mimado, mas o que ele fez ultrapassou todos os limites. E olhe só o que você construiu depois. Você se mostrou uma mulher muito mais forte e valiosa do que ele jamais mereceu." As amigas de Dona Mercedes assentiram, claramente concordando com cada palavra. "Onde ele está agora?" perguntou Marina mais por cortesia do que por real interesse. "Mudou-se para a capital. Está tentando recomeçar lá." Dona Mercedes suspirou. "Acho que finalmente entendeu o estrago que fez, mas já era tarde demais." Marina assentiu compreensivamente. "Espero que ele encontre a felicidade dele, Dona Mercedes. De verdade." A conversa foi interrompida pela chegada do prefeito e sua comitiva. Marina foi apresentada como
a coordenadora responsável por este projeto exemplar, e teve que discursar brevemente sobre os objetivos da cooperativa. Este projeto demonstra que investimento em pessoas e educação traz resultados concretos, disse ela ao pequeno grupo de autoridades. Em menos de um ano, 42 famílias aumentaram significativamente sua renda. E, mais importante, descobriram seu potencial. O prefeito a cumprimentou calorosamente. Marina, a cidade está orgulhosa do que vocês construíram aqui. Gostaria de discutir formas de apoio municipal para expandir o projeto. À tarde, durante a apresentação cultural organizada pelos próprios cooperados, Marina se encontrou ao lado de Augusto, observando tudo com emoção. Conseguimos, disse ela suavemente. Você conseguiu, corrigiu ele. Eu apenas forneci a estrutura inicial. Marina o olhou, lembrando-se da conversa da noite anterior. Havia pensado muito sobre as palavras dele, sobre os sentimentos que pareciam estar surgindo entre eles. Augusto, sobre o que você disse ontem. Ele a olhou atentamente. Sim, eu também sinto. Algo especial. Não sei bem como definir ainda, mas não precisa definir agora, disse ele sorrindo. Temos tempo. Naquele momento, observando a celebração ao redor deles, jovens apresentando talentos musicais, famílias inteiras conhecendo o projeto, autoridades fazendo planos de expansão, Marina compreendeu que havia não apenas se reconstruído, mas criado algo muito maior que ela mesma. O festival terminou ao entardecer, com promessas de novas parcerias, dezenas de encomendas e, principalmente, o reconhecimento de que a cooperativa Novos Horizontes havia se tornado uma referência regional. Uma semana após o festival, Marina estava no escritório da cooperativa quando recebeu uma ligação que a deixou sem palavras. Marina Santos? Aqui é da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Gostaríamos de convidá-la para uma reunião muito importante. O convite era para participar de um programa estadual de expansão de projetos de economia solidária. O governo queria usar a cooperativa Novos Horizontes como modelo para criar projetos similares em outras 15 cidades da região. Isso significaria que você viajaria bastante, explicou a funcionária, visitando outras comunidades, ajudando a implementar cooperativas, treinando coordenadores locais. Quando desligou, Marina ficou em silêncio por longo tempo. Era uma oportunidade incrível, o reconhecimento máximo de seu trabalho. Mas também significava deixar a fazenda, os cooperados que se tornaram sua família e... Augusto, que más notícias? Perguntou Vera, que havia acabado de entrar. Na verdade, são ótimas notícias, acho. Marina contou sobre o convite. Marina, isso é extraordinário. Você vai poder multiplicar seu impacto por 15. Eu sei. É só que... Ela hesitou. Será que estou pronta para deixar tudo isso? Os cooperados ainda precisam de mim? Vera sorriu maternalmente. Marina, olhe ao redor. Eles estão tocando reuniões sozinhos, negociando contratos, resolvendo problemas. Você fez seu trabalho. Os tornou independentes. Naquela tarde, Marina decidiu conversar com Carla e Rosa sobre o convite. Encontrou-as na oficina, organizando uma nova encomenda que havia chegado durante o festival. Meninas, preciso conversar com vocês sobre algo importante. Ela explicou a proposta do governo estadual, observando as expressões das duas jovens mudarem de surpresa para orgulho. Marina, exclamou Carla, você vai ajudar a criar cooperativas no estado inteiro. É incrível, mas isso significa que eu teria que viajar muito, ficar longe daqui. E daí? Interrompeu Rosa. Marina, você nos ensinou a sonhar grande. Agora é sua vez de sonhar grande também. Vocês não acham que ainda precisam de mim aqui? As duas jovens trocaram olhares cúmplices. Marina, disse Carla, você quer saber a verdade? Há 2 meses que estamos tocando quase tudo sozinhas. Você criou um sistema tão bom que ele funciona sem você. É o maior elogio que um educador pode receber, acrescentou Rosa. Você nos ensinou a não precisarmos mais de você. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas de orgulho e emoção. Mas vocês são minha família. E sempre seremos, disse Carla, abraçando-a. Mas agora outras famílias precisam de você também. Naquela noite, Marina jantou na casa de Augusto pela primeira vez.
Ele havia preparado uma refeição simples, mas o ambiente estava cuidadosamente arrumado, com velas e flores do campo. Recebi uma proposta hoje, disse ela durante a sobremesa. Augusto parou de comer, parecendo pressentir que era algo importante. Marina contou sobre o convite do governo estadual, observando as expressões dele mudarem durante a narrativa. É uma oportunidade incrível, disse ele quando ela terminou. Sua voz era cuidadosamente controlada. Você merece todo esse reconhecimento. Augusto, Marina, ele a interrompeu gentilmente. Não tome sua decisão por minha causa, ou por causa de qualquer pessoa. Tome baseada no que é melhor para você. E se eu aceitar? Augusto ficou em silêncio por um momento, olhando para as próprias mãos. Se você aceitar, ficarei muito orgulhoso. E muito triste também, mas principalmente orgulhoso. E nós? O que aconteceria com isto? Ela fez um gesto vago entre eles.